Para continuar o exemplo, vamos chamar aqui uma track de content start, só aumentar mais um pouquinho aqui para a gente conseguir enxergar. E não necessariamente, quando se trabalha usando o sufixo start, é preciso colocar um end. Então, por exemplo, o main. Poderíamos colocar como grid colon start, ele vai pegar content start. Ele está começando na track de content start e o aside foi para a sua direita. Novamente, ele só está seguindo o fluxo do documento, do que está definido no HTML. Mesmo em grid columns só sendo definido com o sufixo start, não precisando necessariamente do sufixo end, como estamos trabalhando com column start, ele vai entender perfeitamente. Então, mesmo tirando o sufixo aqui, como se trata de column start e aqui foi usado o sufixo start, só de usar grid column start content, ele já sabe exatamente onde tem que ficar. Se quiséssemos que o aside ficasse à esquerda de main, qual seria a codificação? Ele começaria em site start e terminaria em content start. Lembre-se que aqui são nomes das tracks. Então, para o aside, poderíamos colocar grid column, começando em, para rememorar aqui, site start, terminando em content start. Devido ao fluxo do documento, ficou esse gap, o que é perfeitamente natural. No caso, teríamos também que trabalhar com linhas e, de igual maneira, os nomes de linha também funcionam aqui. Então, só seria preciso colocar aqui a propriedade grid template columns. Vamos usar aqui uma notação sem repeat, só para ficar mais fácil. Na verdade é grid template rows, né? Columns a gente já usou aqui em cima. Então, como estamos tratando da grid explícita, esse grid auto rows no caso não será necessário. Se quiséssemos aqui chamar a primeira linha de site top e a última site bottom. Então depois aqui um content top e para finalizar aqui poderia ser content bottom. Algo interessante a se notar é que no colchetes você pode especificar mais de um nome para a mesma área. Então, por exemplo, se fosse aqui site init, não teria nenhum problema. Ao referenciar nisso em grid row, você poderia usar tanto site top quanto site init. O mesmo valendo para o template columns, tudo bem? Então, voltando aqui, vou só aumentar mais um pouco para esse tamanho ficar legível e diminuir aqui o tamanho do breakpoint para dar para ver o que está acontecendo ali direitinho. Então, a partir dessa definição, é possível ver que o aside, para ficar ao lado do main, deverá começar em content top e terminar em content bottom, fazendo a especificação aqui, grid row, exatamente como previsto. Agora, no caso de main, também podemos nos valer de linhas ou colunas, conforme for necessário, e aqui no caso, no grid column start, temos content, lembrando que ele está se valendo aqui do sufixo do start, e no caso, para que ele ocupe toda a extensão de 4FR, trocamos aqui para, ao invés de grid column start, somente grid column, o start vai ser content start e o fim vai ser site end. Por ele já ser do content, ele pegou o content start e entendeu que deve ir até o fim. Basicamente, essa é a maneira de se trabalhar com nomes de linha. Cada pessoa tem uma preferência, alguns gostam mais de trabalhar com os números, outros com os nomes de linha, outros com Grid Template Areas, que foi visto aí na aula anterior. Fica ao seu critério e a maneira como você melhor consegue codificar com CSS Grid.